Isso tudo vai sofrer uma transformação fundamental em 1967, porque nesse ano esses movimentos todos vão ganhar uma outra dimensão por conta de um evento que é o primeiro encontro da canção de protesto que vai acontecer em Cuba. Se até 66 o inimigo fundamental dessa música engajada latino-americana eram os patrões, os donos das terras, a partir de 67 o grande inimigo vai passar a ser os Estados Unidos. Então essa canção incorpora um tom anti-imperialista, um tom contra os Estados Unidos. Tudo isso é incorporado como tema por conta da presença dessas delegações europeias, delegação norte-americana no encontro. Então, o encontro efetivamente promove uma abertura de temas, de abordagens, de musicalidades, referências do rock começam a ser paulatinamente incorporadas, a possibilidade de incorporar guitarras elétricas, o diálogo com a música folk, o diálogo com o rock, e aí então esses movimentos ganham uma outra proporção totalmente diferente. Então, de 67 a 69, esses movimentos todos ganham outros tons, principalmente a partir do impacto do encontro da canção de protesto em Cuba de 67. Então, todos esses artistas que eram basicamente artistas de folclore até 66, começam a experimentar outras possibilidades a partir de 67. Então, outras linguagens vão aparecer nessa música dali em diante. Então, por exemplo, o Ángel Parra, lá, o fundador da Penha de los Parra, ele vai fazer alguns discos ao longo do finzinho dos anos 60 e do comecinho dos anos 70, em que ele incorpora, ele tem como grupo de apoio um grupo de rock, o que era inimaginável para os movimentos de folclore até ali, né? Então, ele vai ser acusado de traidor, vai começar uma discussão enorme dentro do grupo ali da música, da nova canção chilena. Só que então eles começam então a pensar outras possibilidades de pensar uma canção política e uma canção engajada, que não necessariamente informada por esse universo do folclore mais tradicional. Ele até cria lá chega uma hora que ele resolve criar um movimento que ele dá o nome de Naquiver, que é o movimento nada a ver. E aí ele fala, porque aí eu começo a perguntar para ele o que tinha de político em incorporar um grupo de rock, não sei o quê. Ele fala, olha, o movimento que eu estou criando é um movimento nada a ver, não tem nada a ver com nada, eu só estou preocupado em denunciar o que está acontecendo aqui no Chile. Então ele faz uns 2 discos, que são discos de rock, extremamente irônicos e debochados, então são músicas meio humorísticas assim e devastadoras. É uma crítica generalizada às instituições, às elites, aos políticos, e aí então ele incorpora uma outra possibilidade de fazer música política que não mais um diálogo com o folclore tradicional. Mas isso não é unânime. Essa abertura para referências outras não é bem aceita por todo mundo. Então, dentro do próprio movimento chileno, tem ali uma certa ruptura, porque, por exemplo, o Ángel Parra se lança para esse diálogo radical com as referências estrangeiras, o Rolando Alarcón, que era também um dos fundadores da Penha de los Parra, faz várias e várias versões dos americanos e dos ingleses, e o Patrício Mans, que era uma figura lá do grupo, e que inclusive depois dessa ruptura dentro da nova canção chilena, vira uma ruptura inclusive das posturas desses grupos diante do governo Allende, daqui a pouco eu falo para vocês, então eles começam a brigar em torno dessa discussão sobre o folclore. O Patrício Mans vira um representante do folclore mais tradicional dentro do universo da nova canção chilena. Enquanto alguns se lançaram para um experimentalismo mais radical, Patrício Mans se mantém como um defensor do folclore, como uma identidade fundamental dessa canção latino-americana. E aí, então, é no meio dessa discussão toda aí sobre incorporar referências novas ou não, e como dialogar com o folclore e tal, que o Patrício Mans lança um disco que chama El Sueño Americano, é um disco de 67, ele começou a ser concebido antes do encontro de Cuba, mas foi lançado depois, e ele virou uma espécie ali de uma tentativa de resistência a essa incorporação de novas temáticas, de novas sonoridades, de novas referências, porque ele é um disco de folclore mais tradicional, e ele é um disco importante porque
ele chama o sonho americano e ele, na verdade, todas as faixas dele são integradas porque elas contam o que seria a história da América Latina. Então ele parte lá dos índios e do que seria a América Latina original, e ao longo das canções ele percorre todo o percurso da chegada dos conquistadores e tal. Aí ele conta lá em algumas das canções como foi o enfrentamento dos europeus com os índios, esse encontro e tal. Aí depois ele tem uma canção que ele fala das independências, como foi o momento então de tentativa de retomar a unidade e retomar os laços originais. E aí depois ele fala que os americanos chegaram e estragaram tudo de novo e aí voltou a dominação e tal. E o disco é um projeto ambicioso de fazer uma história da América Latina e de perseguir, então, a trajetória desses diálogos, desses contatos e desse universo compartilhado latino-americano. E o disco termina com essa música aqui, América Novia Mia, onde ele meio que sintetiza essas questões todas que apareceram no resto do disco e onde ele lança aí a convocação pela unidade e tal. Então, esse disco é uma espécie de amadurecimento fundamental desse projeto da unidade latino-americana que dispersamente já estava aparecendo lá desde as origens dos movimentos em 63. Então, aqui em 67, esse movimento, essa proposta de unidade latino-americana pela canção já ganhou fôlego, já ganhou estrutura a ponto de se converter aí num projeto. Isso aqui é uma espécie de um manifesto em formato de disco. Isso também é uma questão importante, que eu usei os discos como documentos fundamentais dessa proposta. Então, os discos são lidos como documentos dessa discussão. Então, esse disco é lido como um manifesto desse projeto. Então, os músicos, ao invés de escrever, escreveram também manifestos escritos, mas muitas vezes eles manifestaram seus projetos e manifestaram suas ideias na sua própria obra e nas suas próprias canções. Então, as músicas podem ser lidas como manifestos e como expressões desses projetos que eles estão propondo. Vamos ouvir um pedacinho. En América mira litoral, el viento peina tu pelo de cristal, pecho de tierra oscura mineral, ondula en el canto de oro del trigal. América novia mía, tómame, entre tus brazos mulatos ciñeme, en la boca tus dulzores viérteme, el pecho de resplandores lléname. América novia mía, este cantar despierta el canto del pueblo en voz de mar. La libertad ha salido a navegar, es hora de combatir y caminar. Morena América mía con pasión, la sangre cubrió de flores el cañón, la hierba del mar soltó tu corazón, la selva vuelve a latir en la canción. Morena América mía, no hay dolor, cual el hombre no aplaste triunfador, es duro el camino del libertador, es largo el regreso del conquistador. América novia mía con afán, los dulces días antiguos volverán, los rayos del alba un beso te darán, las noches del forastero. Llegarán.
essa música de formato, ela nem se distancia muito da outra que a gente ouviu, porque ele se mantém nesse universo do folclore mais tradicional. No Chile eles têm uma fixação pelos grupos vocais, eles adoram, então vocês viram lá que tem lá, né, no final, todo um jogo lá das vozes e tal. Mas então essa é a música que, depois de ele contar então toda essa história da unidade, dos muros e pontes da América Latina, ele termina o disco com essa música, que é então o convite para que agora é a hora de definitivamente retomar a unidade que foi tantas vezes aí interrompida. Então no final aí ele fala, os doces dias antigos voltarão. Então lá na primeira música do disco, ele faz todo um retrato do que seria a América originária unida. E aí ele fala, ó, agora é a hora da gente retomar a unidade original. Então ele fala aí ao longo de toda a música da necessidade então de enfrentar tudo isso, e aí ele termina lá falando que as noites do forasteiro vão acabar, porque ele fala lá no relato que ele faz ao longo do disco, ele fala que teve 2 momentos fundamentais de ruptura da unidade. Um, quando chega o conquistador europeu, e aí então tem toda uma luta dos latino-americanos para expulsar o conquistador europeu e retomar a sua unidade. Vem as independências, então é o momento de que parece que a unidade vai voltar, mas logo vem os Estados Unidos e impõe de novo a separação. E aí aqui ele está falando, agora é a hora de expulsar o segundo conquistador, é a hora de mandar os norte-americanos embora e é a hora de promover de novo a unidade da América Latina. Então, um épico da América Latina aí, né, que termina com a proposta da unidade. Um grande manifesto pela unidade latino-americana a partir da canção, em forma de disco, e ao mesmo tempo um posicionamento claro dentro desse debate entre inovar radicalmente as referências da nova canção latino-americana, incorporando temáticas, incorporando modelos, incorporando referências musicais estéticas, ou não. Patrício Manzo é um que defende a necessidade de se manter no universo do folclore tradicional. Então esse é um debate fundamental colocado nessa segunda fase. Então, para a gente já ir caminhando para terminar, que eu já estou cansando vocês, a última fase aí é a fase do comecinho dos anos 70, né, ali entre 70 e 73 principalmente, e esse último momento é o momento em que se radicalizam as aproximações, os diálogos e principalmente os projetos comuns. No comecinho dos anos 70 a gente vai ter um sem fim de encontros efetivos de artistas para trabalhar juntos, para fazerem discos juntos, artistas de um país gravando repertório de artistas de outro país. Então, se entre 67 e 69 se lançam as bases desse diálogo, se concretizam pontes, se promovem os diálogos, entre 70 e 73 isso daí aparece claramente na produção musical, na feitura dos discos, e aí então esses diálogos se radicalizam. Agora, esse iniciozinho dos anos 70 propõe uma outra discussão fundamental, porque em 1970 a gente tem as eleições no Chile e concorrem lá 3 chapas e é eleito Salvador Allende, né, por uma grande coligação de grupos de partidos de esquerda, e então a experiência da unidade popular no poder é uma experiência então da tentativa de buscar a revolução pela via eleitoral. Então é a ideia da via chilena ao socialismo, e aí uma outra proposta de se chegar ao socialismo totalmente diferente da proposta cubana. Então, esse começo dos anos 70 também é um momento, se 167 e 69 foi um momento de Cuba tentar ser a articuladora desses movimentos, a partir de 70 isso daí vai começar a ser problematizado, porque um dos movimentos mais fortes da nova canção é justamente o movimento chileno, e esse movimento chileno vai estar diretamente envolvido com a eleição de Salvador Allende e com o governo da Unidade Popular. Em 70, durante as eleições, todos os candidatos tiveram apoio de músicos importantes do Chile. Então, Radomiro Tomic, que era o candidato da democracia cristã, tem um grupo de músicos que o apoiam, principalmente músicos ligados a um folclore mais midiático, mais comercial. O Alessandri tinha, que era o candidato mais conservador, tinha os seus apoiadores, músicos mais tradicionais do Chile, de um folclore mais tradicional, mais preocupado com as raízes, e Salvador Allende tinha o apoio de todos os principais nomes da nova canção chilena. A nova canção chilena é uma linha de frente da campanha
de Salvador Allende e depois todos eles vão se incorporar de alguma maneira ao governo da Unidade Popular. Então é até engraçado porque os candidatos lançavam discos, os músicos que apoiavam os candidatos lançavam discos para apoiar as candidaturas. Então tem lá os disquinhos dos caras que apoiavam Radomiro Tomic e tal, e o pessoal da Nova Canção fez um disco que chama Canto ao Programa, em que eles pegaram o programa da Unidade Popular e transformaram em música. Então eles musicaram o programa político da Unidade Popular, gravaram um disco que chama Canto ao Programa, em que eles tinham então essa ideia de usar a música como algo massivo para divulgar a proposta da Unidade Popular. E aí, quando Salvador Allende é eleito, esses nomes fundamentais da Nova Canção chilena vão se incorporar ao governo Allende. Até tem um debate na televisão em que eles convidam um representante de cada, um músico que apoiava cada um dos candidatos para debaterem as questões da eleição. Então vai o Patrício Mans representando o pessoal da Unidade Popular, e eu não lembro direito quem eram os outros músicos, e aí é um quebra-pau, porque aí eles se atacam lá e tal. Então tem uma cisão também dentro do universo da música popular chilena, porque dentro dos apoios aí na hora da eleição. E então, quando o Allende ganha, ele convida os músicos da Nova Canção a se incorporarem ao novo governo. Então ele dá cargos para os músicos da Nova Canção. Então, eles vão ganhar cargos de embaixadores culturais, o Rolando Alarcón vai ganhar um cargo lá dentro da área da cultura. Então, eles efetivamente se incorporam à experiência da Unidade Popular, e isso coloca uma outra discussão nesse universo da música latino-americana engajada, que é como lidar com a defesa de um projeto que está no poder. Até aqui, essa música latino-americana estava lutando pela uma possibilidade de revolução que poderia chegar. E agora eles têm que lutar, eles têm que defender e justificar um governo que está no poder. Então, todo aquele universo da experimentação, da radicalidade, do lançamento de novas discussões, tudo isso é esquecido e os artistas passam a fazer uma música de defesa da experiência da Unidade Popular. Então, por exemplo, eles começam a gravar, nos 3 anos da Unidade Popular, os artistas gravam discos em que eles defendem discos oficiais feitos lá. A Unidade Popular também tem algumas políticas de estatização e tal, e surge uma gravadora ligada à juventude do Partido Comunista, que é o DICAP, Discoteca do Cantar Popular, e aí essa gravadora, controlada pelo Partido Comunista, vira a principal divulgadora da produção da Nova Canção. Até então, a Nova Canção editava os seus discos pelas gravadoras tradicionais, pelas grandes gravadoras multinacionais. E aí, então, eles encontram um espaço específico dentro da Unidade Popular de difusão das suas músicas e passam a produzir discos que defendem a Unidade Popular. Então, todos os anos, eles lançam discos conjuntos em que eles defendem lá as propostas da Unidade Popular. Então, tem um dos discos lá, acho que é o de 71, eles pegam vários temas, então tem lá canção das relações internacionais, canção da educação, canção do transporte, aí na música lá eles defendem as políticas do Allende para isso, para aquilo. Então, é uma outra fase desses movimentos todos, porque aí então esses músicos todos que até então estavam defendendo uma revolução radical e tal, começam a ter que justificar a sua opção em participar do governo da Unidade Popular. E, de novo, as rupturas começam a aparecer, porque, de novo, o Patrício Mans vai ser uma voz dissoante, porque enquanto todos os músicos têm cargos, todos os músicos estão lá justificando o programa da Unidade Popular, o Patrício Mans, apoiador da Unidade Popular, apoiador do Allende, ele se aproxima de grupos mais radicais dentro da Aliança da Unidade Popular, que começam a questionar algumas coisas. Ele se aproxima do MIR e ele começa, então, a defender radicalmente a ideia do poder popular. Nos anos finais ali do período Allende, começa uma discussão toda entre essas políticas mais centralizadas, essas políticas que partem da presidência e do poder para os trabalhadores, e começa uma discussão acerca da ideia do poder popular. Né? Então, de que esse poder de que o caminho deveria ser o inverso, de que o poder deveria partir da população. Então, a defesa das juntas que geriam as fábricas, que geriam, de os próprios trabalhadores tomarem a gestão. E o Patrício Mans se aproxima dessas experiências de poder popular. Ele não grava discos durante a experiência da Unidade Popular, ao contrário dos seus colegas todos que gravam intensamente na DICAP, e ele vai viver numa mina
lá no norte do Chile, porque ele fala que os músicos têm que se juntar com a população, se juntar com os trabalhadores, viver a experiência dos trabalhadores e fazer a canção junto com eles. A Gabriela falou da questão da poesia popular, né? Então a poesia, a gente deveria oferecer cultura ou encontrar essa cultura que saía do povo. O Patrício Manz é um desses que se lança nesse projeto de nós não devemos impor a cultura para a população, mas sim nos juntarmos à população que emana a cultura. Então, ali tem, de novo, ali uma questão. Então, essa questão da unidade popular passa a vir, além de ser uma questão fundamental para a nova canção chilena, vira um tema para a nova canção latino-americana, porque todos os artistas ali começam, de alguma maneira, a se posicionar nesse debate. E o que é impressionante é que, nesse período de 70 a 73, também é um momento de intensa aproximação entre os músicos cubanos e os músicos chilenos. Então, embora eles defendessem projetos revolucionários diferentes, embora tivesse uma tensão ali, eram as duas experiências concretas de revolução ali naquele momento. E aí, então, eles começam um diálogo intenso de chilenos e cubanos. O Fidel visita o Chile nesse período e o Allende visita Cuba. E essas visitas são acompanhadas de embaixadas culturais que também buscam promover o diálogo entre os dois países. Então, quando o Fidel vai para o Chile, ele leva grupos de músicos junto com ele. Então, vem o Carlos Puebla, que era uma figura fundamental. Eu não falei para vocês de Cuba, nem vou falar, senão eu vou me estender muito. Tem um trabalho da professora Mariana Vilaça, que hoje é professora de História da América na Unifesp, chama Polifonia Tropical, em que ela estudou o movimento cubano, a nova trova cubana, e em comparação com o tropicalismo brasileiro. Só para dar uma referência rapidinha para vocês, depois do encontro de 67, do primeiro encontro da canção de protesto, uma das definições do encontro era a criação de um centro de canção de protesto em Cuba. Então, dentro da Casa de las Américas, eles criam um centro da canção de protesto, que era justamente um órgão que deveria congregar essas experiências musicais do continente. Esse instituto, além de congregar aí referências de vários países, ele convida uma série de jovens músicos cubanos que estavam começando a aparecer na televisão, no rádio, para participar desse centro da canção de protesto. 3 figuras fundamentais que participam desse centro é Pablo Milanés, Silvio Rodrigues e Noel Nicola, que depois vão ser ali o trio fundamental da nova trova cubana. Esse centro acaba se diluindo, no final de 68, 69, mas o governo cubano começa dentro da Casa de las Américas, tinha uma figura que chamava Alfredo Guevara, que era o responsável pelo ICAIC, que era o Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematográfica. Então, ele coordenava a área da cultural cubana que cuidava do cinema. E esse agente cultural faz uma viagem para o Brasil para conhecer as experiências do cinema novo, muito interessado pelo Glauber Rocha, e ele presta atenção especialmente em uma questão do cinema novo, que são as trilhas sonoras dos filmes do Glauber Rocha. Quem fazia as trilhas sonoras dos filmes do Glauber Rocha era o Sérgio Ricardo, o músico engajado brasileiro, que é um dos primeiros que ensaia uma aproximação do Brasil com esse universo da nova canção. E o Guevara se encanta com as trilhas sonoras dos filmes do Glauber Rocha e pensa em fazer alguma coisa parecida em Cuba. Então ele volta para Cuba e cria dentro do ICAIC o que ele chama de Grupo de Experimentação Sonora, que aí, então, dentro desse grupo de experimentação sonora, eles convidam vários daqueles jovens que tinham feito parte do Centro da Canção de Protesto para fazer parte desse grupo, e esse grupo de experimentação sonora vai ser, então, o berço do que vai ser chamado de Nova Trova Cubana, que vai ser, então, esse movimento de canção engajada em Cuba, que vai ganhar força ali. O grupo de experimentação sonora é fundado em 68, e o movimento vai ganhando força ao longo dos anos 70. Mariana Vilaça estudou com minúcias todo esse processo, então isso está lá nesse livro Polifonia Tropical, que vocês podem procurar. No período do Allende, no período de 70 a 73, então o movimento da nova, esse grupo de experimentação sonora estava ali começando a aparecer internacionalmente. Então estavam começando a ter notícias do que esse povo estava fazendo. Esse grupo de experimentação sonora é um grupo super aberto a experimentar. O nome dele diz, é um grupo de experimentação, então ele é liderado pelo maestro Léo Brauer, também existe até hoje, de vez em quando ele vem aqui no Brasil, faz muita coisa aqui com o povo da ECA.
e ele lidera esse grupo. Era um cara super antenado com as experiências estéticas mundiais, e aí ele promove uma série de cursos. Esses jovens músicos cubanos são submetidos a uma série de cursos do que tinha de mais moderno na música internacional. Então eles fazem cursos sobre a música dodecafônica, sobre os Beatles, sobre a música brasileira. Então eles se conectam com o que tinha de mais moderno na música internacional e começam a produzir as trilhas sonoras dos filmes cubanos. E aí 3 figuras são as figuras que se destacam, que é o Pablo Milanés, o Noel Nicola e o Silvio Rodrigues. O Noel Nicola já morreu, o Pablo Milanés e o Silvio Rodrigues até hoje são 2 das figuras mais importantes da música cubana. E essas figuras todas, então, começam a interagir intensamente com os músicos chilenos ali durante o período da Unidade Popular.